O comportamento do John é uma grande decepção e eu acho que é um grande exemplo para as pessoas entenderem que ídolo se torna ídolo depois que se aposenta. Apesar dele ser o goleiro das conquistas mais importantes da história do Botafogo, na minha opinião, não entra no nosso hall de ídolos e nem se compara a um tal de Jefferson que não ganhou 1% que ele ganhou. Assim, o problema não é ele sair. O Luiz Henrique saiu, o Igor Jesus saiu, o Almada saiu. A questão é como isso acontece. A gente sabia que a permanência do Luiz Henrique era muito difícil, mas ainda assim ele fez de tudo para ficar, e se não fosse todo o enrolo da Eagle com o Lyon, talvez ele tivesse ficado. O Igor Jesus a mesma coisa, o tempo inteiro declarou o seu amor pelo Botafogo, o tempo inteiro mostrou a sua vontade de ficar, mas também por questões da Eagle foi pro Nottingham Forest. O Almada nunca mostrou 1% de vontade de ficar ou de voltar ao Botafogo, mas sempre deixou claro, vou cumprir o meu contrato até o final do ano, depois ele vou viver minha vida, e o combinado nunca sai caro. Agora, o problema é, você ganha a confiança da torcida, e no momento mais turbulento da temporada, há 3 dias de uma decisão de Copa do Brasil, há uma semana das oitavas de final da Libertadores, nesse momento você vai forçar para ir embora? Assim, o seu forçar para ir embora é falar que se dane se vocês vão conseguir um substituto, que se dane se vocês querem minha permanência, que se dane todos vocês. Eu quero jogar na Inglaterra e ponto. Isso está muito longe de ser a atitude de um cara que estava com uma possibilidade de se tornar ídolo. Ídolo, para mim, é um cara que cai para a segunda divisão, mesmo sendo titular da seleção brasileira e sabendo que seria fritado e perderia a oportunidade de ser titular numa Copa do Mundo, com 7, 8 meses de salário atrasado, manda todo mundo se fuder e fala, eu vou jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo o melhor goleiro do Brasil, mesmo colocando minha carreira na seleção em risco, que foi o que aconteceu com o Jefferson. Ídolo não é quem ganha título, ídolo é quem respeita o clube, quem entende a grandeza do clube. E eu não acho errado ele querer sair, tá? O Gregor quis ir embora, mas o Gregor quis ir embora e foi muito claro ao Botafogo. Cara, eu recebi uma proposta de um dinheiro que eu nunca vou ganhar na vida se eu não aceitar, e seria uma burrice eu recusar isso aqui agora. E o Botafogo entendeu. O Botafogo vendeu, segurou o Gregory só foi embora quando o Danilo chegou e tudo foi feito da melhor maneira possível. A proposta do West Ham nem é uma proposta gigantesca. O John poderia ganhar o que ele vai ganhar lá no Botafogo. O dinheiro que o Botafogo vai ganhar do West Ham não é nada. Tanto que o Botafogo recusou as 2 ou 3 primeiras propostas dos caras, porque o valor não é um valor que vai fazer diferença no nosso ano. Então, assim, o John tá indo porque ele quer ir e pouco se importa com o futuro do Botafogo. Então, assim, ele tem total direito de defender os desejos pessoais dele. Mas eu também tenho todo o direito de, como um cara que defende os desejos do Botafogo, ficar puto com um cara que trata uma instituição assim. Principalmente uma instituição que foi a única que abriu a porta pra ele. Porque o John se achava o tal no Santos, o Santos preferiu o João Paulo, colocou ele titular, ele ficou puto que tava no banco e foi embora. Ele chegou no Internacional, tava jogando bem, o Inter contratou o Rocher, preferiu colocar o Rocher titular do que ele ficou puto no banco de reservas e foi embora. Ele foi lá pra Espanha jogar no time lá do Ronaldo, que eu até esqueci o nome, Real Valladolid. Ele chega bem, é titular, se machuca. Quando ele se machuca, contrata um outro goleiro. Quando ele volta de lesão, o goleiro tá bem, ele fica do banco, ele fica puto. E aí ele vem pro Botafogo. O único clube da carreira dele que valorizou ele como titular. E aí, irmão, eu acho que entra até numa parada de caráter. Porque se todo mundo virou as costas pra você, só um clube te abriu as portas e te deu o valor que você queria ter. E no momento, talvez, mais importante da temporada, você vira de costas pra esse clube, porra, eu acho que aí já entra até uma questão de caráter também, gratidão, e acho que esses são o tipo de coisa que a vida cobra. Mas enfim, eu não desejo mal pra ninguém, exceto algumas pessoas, mas toda sorte pro John, enfim, goste ou não, vai ficar marcado na história do Botafogo, goste ou não, foi um cara muito importante no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, mas, me desculpa, Jefferson, Manga, Gatito, Wagner, nunca comparem, tá? Nunca comparem. Aqui não entra nem na conversa.